Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou falar do VILG 11, que foi um dos fundos que mais caíram em junho. Foi o VISC e o VILG, né? Estão ali nos top 3 desses grandes aí que mais caíram. E não é à toa, né? A gente viu aí uma abertura da curva de juros, a renda fixa ficando muito atrativa, inclusive. E muito provavelmente eles estão precificando ali, né, esses fundos que a gente sabe que a gestora às vezes faz algumas coisas aí que não agrada o cotista, e com razão, né? Te viu que a Vinci fez lá no Vino lá, então não é surpresa não que o pessoal fica um pouco pé atrás, porque a gente já viu o que aconteceu antes, né? Então eu concordo aí bastante do ressabiamento aí do mercado, né? Mas a gente vai ver aqui, já queimando a largada logo de uma vez, né? Que no VILG não tem nada de errado acontecendo, não, tá bom? Então se você é cotista do VILG, quando tá despencando, você fala, meu Deus, o que está acontecendo e tal, não tem nada acontecendo aí demais. No fundo, a gente vai ler o relatório gerencial de cabo a rabo aqui agora, tá? Eu vou mostrar para vocês. Mas antes, claro, deixe seu like, se inscreve no canal e entre no grupo gratuito do Telegram. Tem mais de 850 pessoas lá no grupo, então você vai aprender bastante. E quando você deixa o seu like, né, outras pessoas aí que queiram saber sobre esse fundo imobiliário, eles também têm essa oportunidade, beleza? Então, sem mais delongas, agora sim, vamos lá para o vídeo. Vamos abrir aqui o relatório gerencial, vou tentar aumentar o máximo possível aqui, de maio, né? Já deve estar dando para vocês lerem melhor, né? Imagino eu. Valor de mercado da cota 88 com valor patrimonial de 103, né? Bem descontado aí em relação ao patrimônio. O pessoal fala, mas VP não quer dizer muito em relação ao tijolo. Quer sim. Valor patrimonial é sempre uma medida, na minha opinião, interessante. Sempre. Para tijolo, para papel mais ainda, né? Mas para tijolo também é. Não é? Eu sei que, mas a avaliação é mais antiga, a avaliação nem sempre é feita certa. Tá, tudo bem, mas é uma proxy, né? Uma proxy, perdão, né? É o que mais a gente aproxima ali do valor, entre aspas, real do fundo. Né? Então o pessoal fica falando besteira aí, na minha opinião, que não tem que considerar valor patrimonial e tal. Não faz sentido, na minha opinião, tá? Normalmente é feita, né, essas análises por causas muito sérias, então eu também olho sim valor patrimonial em fundos de tijolo, tá bom? Número de cotistas, 159 mil cotistas, claro, né, não é o único indicador, mas é um indicador muito importante. 159 mil cotistas, isso aqui a 20 faz, isso aqui né, a administração ali em cascata, que a gente fala, né? O que exceder 1 bilhão, ela vai cobrar aí 0,75%, eu acho uma boa prática, só que aí vem, né, tem taxa de performance que eu não gosto, né? Tem que ser um caso muito específico ali para a gente ter uma taxa de performance, eu critico isso nos fundos imobiliários e critico isso, principalmente lá nos FIAGs, né? Isso aí é onde que eu mais critico, é bizarro lá. Início do fundo 2018, é um fundo aí que já tem uma certa história, né? 6 anos aí, né? É um mercado muito novo. Se a gente comparar aí com os REITs norte-americanos, né, ou com as ações mesmo, é um mercado muito, muito novo. Mas que já vem aí performando muito bem. O pessoal fica falando, imobiliários é uma péssima, é uma merda, ações são boas. Cara, se você olha ali Ibov versus IFIX, na média o IFIX performa muito melhor do que o Ibov, né? Então mesmo a gente que é do fundos imobiliários, né? A gente é um mercado novo, isso é verdade. Só que os fundos imobiliários eles são incríveis investimentos, na minha opinião. 65% vencidos, de vencimentos a partir de 2027, né, com percentual de receita. Ao final do mês de maio de 2024, o fundo apresenta 65% da sua receita bruta correspondente à contagem de locação cujo vencimento ocorre a partir de 2027. Né? Então tem uns aninhos aí a mais ali. Resultado acumulado por cota de 16 centavos e liquidez do fundo 2,3 milhões. Muito tranquilo, não vou falar disso, né? Porque muitas das vezes os relatórios iniciais ficam passando, né? Os gráficos, tudo bem, é ótimo, né? De liquidez. Mas a partir de 500 mil reais, pessoal, eu já falo que é muito tranquilo, tá? A não ser que seja gigantesco, né? Seja um multibilionário aí que vai detonar a liquidez do fundo, né? Você vai comprar 4 milhões de reais, né? Não tem jeito, né? Estoura o book mesmo. Mas não tem nem jeito, né? Mas para você aí que é investidor pequeno, assim, vai gastar até, sei lá, 10 mil reais no máximo no dia, tranquilo, né? 2,3 milhões de reais no dia, você não vai fazer diferença nenhuma no book. Então vamos lá. Tranquilo, liquidez, já falando disso, vamos falar rapidamente só do macroeconômico, tá? Bem rápido.
principal evento que marcou o primeiro semestre de 2024 foi a progressiva mudança de percepção do mercado sobre a condução da política monetária do Fed em 2024. Ainda no final de 2023, o Fed sinalizou o mercado de queda potencial de 75 pontos base, né? Pessoal, assim, o que mais importa, na minha opinião, é a taxa de juros futuras aqui no Brasil, Selic, inflação, isso que mais impacta nos fundos imobiliários. Mas claro que lá nos Estados Unidos, quando faz alguma coisa lá, isso impacta no mundo inteiro. Então, acho que até, de fato, de certa forma, é relevante trazer essas questões aqui no relatório gerencial, né? Mas para mim o que mais impacta nos fundos imobiliários realmente é o cenário macroeconômico interno, né? Mas vamos continuar com só esse parágrafo aqui. O mercado se apressou e chegou a precificar mais de 125 pontos base na redução da taxa básica americana. No entanto, a atividade econômica ainda forte e principalmente uma taxa de inflação persistente fizeram com que o mercado fosse progressivamente mudando a percepção sobre a atuação do Fed. No mês de maio, os mercados futuros do Fed Funds chegaram a precificar que não haveria queda alguma na taxa de juros de 2024. Essa percepção fez com que os principais mercados do mundo também se ajustassem. No Brasil, no início do ano, quando se discutia até onde poderia ir a taxa Selic, sempre se pensava nos limites internos, uma queda da taxa de juros internacionais era dada como óbvio. Naquele momento, a referência doméstica sempre é a taxa de juros real neutra na economia, taxa de juros real que ele está falando aqui, tá? Que o Banco Central estima que se encontra em torno de 4,5 real, né? A nominal é bem mais alta. Com uma expectativa da inflação futura em torno de 3,5%, naquele momento se acreditava que o piso de juros da Selic se encontrava em torno de 8%, ou seja, aí aqui é a nominal, né? 4,5% mais 3,5%. Aí teve essa mudança que acabou impactando no mundo como um todo, né? E aqui eles vêm no final, né? Um elemento adicional a essa análise é que continuamos esperando um crescimento do PIB em torno de 2,5% para 2024. O esforço de reconstrução do Sul deve impactar positivamente o crescimento no segundo semestre do ano. Como evidência, nesse ambiente de crescimento, temos uma taxa de desemprego próxima de níveis recordes de baixa. Significa pressão de aumentos salariais e potencialmente pressão para cima na inflação de serviços nos próximos anos. Esse ambiente de crescimento acelerado poderá gerar ainda mais cautela na condução da política monetária nos próximos anos. Sim. A curto prazo, no entanto, a dinâmica do mercado de juros e, portanto, os demais ativos também estará mais relacionada à evolução do cenário de cortes dos juros de mercado americano. Essa tragédia é horrível aí no Rio Grande do Sul, vai acabar impactando tudo, né? Performance do fundo. O resultado do fundo em maio foi de 8 milhões 900, né, equivalente a 60 centavos por cota. O resultado dos imóveis totalizou aí 11 milhões, o equivalente a 79 centavos por cota. O fundo encerrou o mês após a distribuição de rendimentos com uma reserva de resultado não distribuído de 1 milhão e 600, o equivalente a 10 centavos por cota. Tem esse colchãozinho aí que eu acho interessante, tá? Os fundos imobiliários que tenham esse colchão aí. Rentabilidade passada não deve ser considerada, né, rentabilidade futura, ok, né? Inclusive esse pessoal que faz guidance, eu já vi que gestor falando, não gosto de falar de fazer guidance, né? Sei lá, fazer uma estimativa de quanto que eu vou pagar, porque às vezes eu não pago. Isso é óbvio, né, gente? Ninguém tem bola de cristal, assim, a gente tem que ter claro que quando, por exemplo, um gestor faz uma guidance, olha, a gente estima que a gente vai pagar X a X nos próximos meses. Ele está fazendo uma estimativa, isso pode vir para baixo, pode vir para cima, né? Então ninguém ali está cobrando do gestor uma bola de cristal, só que a gente gosta, né, que ele faça ali uma perspectiva. Olha, eu espero pagar nos próximos meses tanto, tanto, né? Se tudo der certo, eu vou pagar esse tanto aqui, só que digamos assim, uma promessa, né? Eu vou pagar se tudo correr como a gente está correndo agora. Por isso que eu gosto de ter o guidance. Eu sempre falo, pô, coloca o guidance lá, quanto você acha que o fundo vai pagar. O cotista quer saber isso, a gente é rentista. No Brasil a gente fala como se rentista fosse algo ruim, mas não, a gente investe em fundos de renda, a gente quer renda. Estimativa de rendimentos. Levando em consideração as atividades em andamento da comercialização dos espaços vagos do fundo, a gestão do fundo estima que o rendimento mensal distribuído no primeiro semestre de 2024 se situa entre 55 centavos e 65 centavos por cota. É isso, né? Uma estimativa, não é uma promessa perfeita. A gestão continua trabalhando ativamente na comercialização desses espaços vagos e havendo atualizações serão informados. Né? Que ele mostra ali, né, nesse gap ali de 55 e 66 centavos, 65 centavos. A gente viu, né, que o mercado precifica rendimento. Então ele estava pagando 70 centavos aqui, foi caindo até 65 centavos, 65 e 55 centavos, né? Então o mercado precifica isso aqui, gente, né? Tão claro quanto a água, né? Caiu o rendimento, pode esperar. Rentabilidade.
né? Lembrando aí sempre de comparar, né? Olha só, o IFIX com o Ibovespa, né? Eu sempre falo isso, né? Disso, Fla-Flu aí, ações são melhores ou FIIs são melhores. Não, cada coisa serve para uma coisa, tá bom? Boas ações servem mais para crescimento e fundos imobiliários, apesar de ser para renda também, né? Aliás, apesar de ser mais para renda, também apresenta crescimento, né? Como eu já falei para vocês antes. A cota ajustada do fundo cerrou o mês de maio na B3 de 88, uma variação de 4,6%, né? Foi uma das que, inclusive, foi em junho também, né? Os que mais caiu aí, que somado a rendimentos distribuídos, representou uma rentabilidade de menos 3,9% no mês. A rentabilidade acumulada total do fundo desde o início é 31,1%. Neste mesmo período, o IFIX apresentou uma rentabilidade de 47,3%, ou seja, é algo negativo, óbvio. Mas fundo imobiliário não é rentabilidade. Gente, é óbvio que é rentabilidade também, né? Claro que agora a gente está num momento péssimo para fazer essas comparações, mas ainda assim, né? Pegando no longo prazo, já era para estar superando o IFIX, ou pelo menos ali equivalente ao IFIX. Então isso aqui é ruim. Para o caso dos investidores na pessoa física, simulamos a rentabilidade líquida do fundo, comparamos com a rentabilidade líquida do CDI. Nesse cenário, a rentabilidade líquida total do fundo foi de 71, representando 71,3% do CDI líquido, ou seja, ruim, né? Agora, por isso que eu sempre falo, né, que preço importa, né? Você olha aqui, quem comprou, por exemplo, aqui em fevereiro de 2023 e foi aqui, né, até agosto de 2023, teve uma rentabilidade interessante, né? É isso que eu estou nem falando. Então, por exemplo, quem comprou aqui em abril de 2020 teve uma rentabilidade interessante nos primeiros meses, até outubro de 2020. O problema desse fundo aqui é que ele está se mostrando cíclico, né? E um cíclico que nem o Ibovespa, né? Um cíclico para baixo, assim. Uma tendência de queda aqui. Se colocasse duas retas assim, né? Imagina duas retas aqui, uma em cima e uma embaixo aqui, que a gente faz lá na análise técnica, né? Ele está mais uma tendência de longo prazo de baixa, o que é ruim, tá? Se tivesse cíclico, mais uma tendência aí crescente, aí seria mais positivo, né? Então, ponto negativo aí para o fundo é a rentabilidade dele, o que é incrivelmente importante, como vocês vão concordar. Liquidez, eu já falei que não vou falar de novo, né? Está muito tranquilo do fundo, isso aí não tem nenhum problema, não. Patrimônio líquido do fundo, ao final de maio, era de 1,71 bilhão, musculatura já interessante, está tranquilo também. As participações ativas imobiliárias totalizavam 1,93 bilhão, e aqui ele mostra, né? Em relação a imóveis, realmente é o que mais impacta ali na carteira desse fundo. E coloquei as obrigações, IPCA mais 7,5, 6,5, 6,8. Em relação à taxa das obrigações, não acho elas caras, tá bom? Cronograma de pagamento das obrigações e aquisições, ele tem aqui um cronograma até 2036. A gente vê o tamanho ali da despesa financeira, né? Realmente impacta bastante, por isso que é importante pegar boas taxas, perfeito? Indicadores operacionais, né? A gente vê ali que ele está abaixo da receita média do mercado. É um ponto positivo que eles trouxeram dessa forma com o benchmark, ao invés de só mostrar o VIG aqui, mas é um ponto negativo que está ruim. É um ponto negativo que está ruim, mas ele está aí tentando se aproximar da receita média do aluguel. A gente espera, né, que isso continue subindo ao longo do tempo. Taxa de ocupação média, mesma coisa, né? O que a gente espera é que sempre fique acima do benchmark. Então, que ponto positivo agora aqui na taxa de ocupação média. É interessante isso, né? Ponto positivo aí para o fundo. A adimplência líquida média, a gente vê que de certa forma se mantém também, né? Mas sempre, claro, né, que a adimplência a gente sempre espera que seja cada vez menor. Diversificação da receita para aluguel por portfólio, por aí tem aqui Tokstok, Unilog, né? Tirando essa aqui de 15%, que é acima de 10%, né? Normalmente a 20 ela tem uma diversificação ali dos fundos dela. A gente pega ali, por exemplo, o Vino 11, que não vou falar nesse vídeo, né? Fazer um vídeo específico aí para o Vino, como eu sempre faço para vocês. Mas o VISC também, a gente vê ali que eles têm uma estratégia um pouco mais de diversificação, por isso que foi tão criticado, né, a compra da Globo lá, com razão, na minha opinião. E aqui, tirando esse 15% aqui, os outros são ali bem seguindo nessa estratégia ali de diversificar bem, o que é um ponto positivo, na minha opinião, né? Depende da estratégia ali do fundo. Se o fundo tem uma estratégia mesmo de maior diversificação, ok, né? Tentar manter ali abaixo de 10%. O que os fundos, na medida que eles vão crescendo, vão se tornando possíveis isso, né? Fundos bilionários, como a gente está vendo aqui nesse fundo aqui agora. Tipo de contrato típico. Nos galpões logísticos, diferentemente dos galpões industriais, eu não ligo tanto para isso, né? Porque é um ativo ali muito, não posso falar líquido, né? Mas ele, assim, se a gestão comprou bons ativos bons em bons locais,
tendência é que você vai conseguir ele substituir, né, se a gestão for boa, por outros inquilinos, caso de algum pau, de algum problema ali, aí você consegue substituir, tá? Segmento de atuação e-commerce, né, que está cada vez aí mais relevante para os galpões logísticos, transporte e logística 28%, Estado, MG e São Paulo. Espírito Santo, também um percentual aqui, mas a gente vê, né, que os dois aí, São Paulo e MG é mais na região da extrema ali, que a gente sabe que tem de fato, né, Extrema Business Parks aqui, por exemplo, né, então a gente vê que de fato tem uma relevância ali maior nessa região de sudeste aqui, nos galpões logísticos, que eu acho que nos próximos anos, né, a gente vê uma certa mudança ali, talvez passando um pouco mais para o Nordeste também, pelo que a gente tem acompanhado, né, de análises do mercado, só que por enquanto realmente, né, São Paulo e Minas Gerais aqui são os principais players. Vamos ver aí se questões também fiscais mudam ao longo do tempo, de incentivo ou não, isso vai impactar também. Mas por enquanto vamos acompanhar. O Vault de 3,7 anos aqui com vencimentos, aqui, como a gente já falou antes, de 65,4%. Né? O portfólio apresentava no final do mês um prazo médio remanescente dos contratos, né? De 3,7 anos. Por que o Vault é interessante? Né? Porque ele faz uma média ponderada, sabe? Tipo assim, vamos supor que tem um contrato muito, muito grande. E aí ele considera isso no cálculo. Por isso que muitos relatórios iniciais eu acho interessante, né, fazem esse cálculo VALT aqui. Eu só não acho interessante que seja em inglês, né? Podia já de fato falar alguma coisa em português aqui. Mas enfim, né? A gente vê nos relatórios gerenciais NOI, VALT, né? Enfim, esses indicadores aí em inglês que eu sempre tento traduzir para vocês e explicar para vocês. Portfólios com contratos mais longos demorarão mais para refletir eventuais aumentos dos aluguéis praticados no mercado, enquanto portfólios com vencimentos de curto terão potencial ali de reajustar a receita. GPM, IPCA, ok, isso aqui tá, eu não gosto de GPM, muito volátil para chegar no mesmo lugar, então IPCA é mais interessante para mim. Então, ponto positivo aí que tem mais IPCA. Para mim não tinha nem que ter GPM. E que eles mostram, né, os imóveis, que eu não vou olhar um por um, né? Mas caso você seja cotista do Vigo ou tenha interesse aí, talvez seja interessante você olhar um por um com um pouco mais de calma. Perfeito, é isso. Espero que tenha gostado. Se sim, se torne membro do canal, apoiar o nosso canal ali, né? Pra gente continuar fazendo esses conteúdos cada vez com mais frequência e com mais qualidade para vocês, que é o que a gente gosta de fazer, né? Mas claro, com o estímulo de vocês aí ajuda demais, beleza? Então é isso. Até a próxima e tamo junto.